O mundo que nós vivemos hoje se caracteriza por 3 palavras. A primeira delas é complexidade. Foi muito mais complexo chegar aqui hoje do que aconteceu comigo há 6 anos atrás, quando foi a última vez que eu estive aqui. Não interessa onde você mora, não interessa a sua cidade, é mais complexo viver hoje do que era 10, 20 anos atrás. Essa é a primeira palavra, complexidade. Segunda palavra, velocidade. Tudo ocorre na velocidade da internet, é imediato. Hoje, quem corre está andando, quem anda está parado e quem está parado está andando para trás. É a segunda, velocidade. E a terceira é a incerteza. Quem diria que no ano 2020 nós íamos ter que encarar uma pandemia? E quando que ela vai embora? Alguém sabe? Não. Se for a Omicron, for a última variante dessa pandemia, estamos dando adeus para ela. Mas quem pode garantir que não vai vir outra variante? Então o mundo é complexo, o mundo é veloz, o mundo é incerto. Uma vez em Londres, no jantar, onde o senhor Charles Darwin estava participando, um dos participantes levantou-se e abordou o senhor Charles Darwin e perguntou para ele: se o senhor tivesse que resumir a sua teoria da evolução em uma frase, o que o senhor diria? E ele respondeu: não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, e sim aquelas com maior capacidade de adaptação. Você, futuro médico que está sentado aí, os que vão se dar melhor no mercado não são aqueles que tiraram as melhores notas no vestibular, não são aqueles que são mais inteligentes, são aqueles que vão ter a melhor habilidade em se adaptar ao mundo que está vindo pela frente. Então eu começo por aí. Essa figura que você está vendo aí no slide, depois de uma enxurrada, depois de uma tempestade, essa enxurrada, você está vendo um carvalho sendo levado pela correnteza. O carvalho, toda a sua força foi tirado do chão com as suas raízes. E o bambu, que está na margem desse rio, dessa enxurrada, muito mais fraco do que o carvalho, resistiu, curvou-se ao vento e continuou aí. Então o carvalho é muito mais forte do que o bambu, mas o bambu vai persistir e o carvalho está sendo levado na enxurrada. Você tem direito de saber um pouquinho mais sobre mim. Eu sou cardiologista, como foi falado aí. Aqui está o meu RQE, aqui está o meu, sou nutrólogo. O CRM, como vocês vão descobrir logo, permite você ter apenas 2 especialidades. Se eu quiser ter uma terceira, eu tenho que anular uma dessas. Então aqui estão as minhas 2 especialidades. Um dia eu espero que você tenha o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, junto ao Conselho Federal de Medicina. Então todo mundo sonha em ser especialista em alguma coisa. Eu não sou a favor de especialista, apesar de ter 2 especialidades. Então, se eu não tivesse a especialidade, eu ia dizer: é porque ele não é especialista. Não, eu sou sim, está aqui. Está aqui o número para você conferir, se você quiser, no Conselho Federal de Medicina. Mas eu acho que a especialidade tira do médico essa visão panorâmica, essa visão holística que nós precisamos ter. Eu brinco que especialista é aquele indivíduo que cada vez sabe mais de menos, um dia vai saber tudo de nada. Acho que nós temos que dar um passo atrás e ser um pouco generalista. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para você. Eu quero dizer para você que está aí, que passou pelo vestibular, está acabando de entrar na faculdade. Eu fui professor de cursinho na minha época, e muitos anos depois, eu trouxe a São Paulo 18 jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular, não era em medicina e engenharia, no geral, de 18 capitais do Brasil. Eu patrocinei a ida desses 18 jovens na rua Frei Caneca, em São Paulo, no hotel Crown Plaza, que não existe mais. Eu levei 18 jovens que passaram em primeiro lugar,
patrocinei a viagem deles, levei 19 professores ensinando gente a passar no vestibular, pelo menos durante 15 anos, e levei 9 vestibulandos dos 4 melhores cursos de São Paulo na época, um total de 46 pessoas e eu. E durante 12 horas nós respondemos apenas uma pergunta: o que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? 11 meses depois eu lancei esse livro que alguns de vocês aí devem ter usado para estudar, para passar no vestibular. Então, eu estou envolvido com isso há muitos anos. Mas vamos ao que interessa. O que você está procurando é viver plenamente. Todos nós aqui estamos buscando a mesma coisa. Estamos buscando saúde. Sócrates dizia: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então essa é a maior bênção que nós podemos ter. E isso aí não é de graça, não. Você tem que ter uma boa disciplina para manter uma boa saúde. Segundo, você quer se dar bem nos seus relacionamentos, porque só saúde, sozinho, não é muito engraçado. Terceiro, você tem que aprender a ganhar dinheiro, que é outro problema que o médico tem, porque o médico trabalha com indigentes 6 anos na faculdade de medicina. O médico depois, no pós, vai fazer residência, vai ganhar uma ajuda de custo, vai fazer especialização. Ele leva pelo menos 9, 10 anos preparando-se para começar. E ninguém ensina para ele como é que monta um consultório, ninguém ensina para ele como é que cobra, como é que contrata pessoal. E infelizmente a maioria que tem clínicas grandes, a maioria está devendo. Essa é a minha experiência. Certo? E finalmente, que talvez é o mais importante de tudo, que puxa tudo, é você cumprir o seu propósito de vida. Eu acredito que se você escolheu a carreira médica, é porque você recebeu algum chamado, em algum momento, para cumprir a sua missão de vida. No momento que você descobre que você está cumprindo a sua missão de vida, uma mágica acontece na sua vida. Você não fica doente, é como se você para de envelhecer, o envelhecimento torna-se lento, né? Você nunca mais vai ter problema de financeiro na vida, o universo passa a conspirar ao seu favor. Então procure entrar em contato com isso para ver se é isso mesmo que você que está fazendo medicina escolheu como propósito de vida. Ajudar a humanidade através do seu conhecimento médico. Aí você pode dizer assim: o segredo da vida é fazer o que você gosta. Claro que todo mundo quer fazer o que gosta, mas o segredo maior não é fazer o que gosta, é gostar do que faz. Eu adoro fazer isso aqui que eu estou fazendo com você aqui, transformando vidas. Mas eu detesto viajar, só que eu tive que enfrentar todo aquele movimento de cumbica lá, para voar para cá, e amanhã eu vou fazer a mesma coisa de volta. Ou seja, a parte que eu gosto está aqui, mas para fazer aquilo que eu gosto, eu tenho que aprender a gostar do que eu faço. Uma das coisas é viajar. Em lugar nenhum você só tem o filé mignon. Você vai ter uma parte que você gosta e outra parte que você tem que aprender a gostar. Medicina não é diferente. Vai ter muita coisa chata, você vai ver. Mas se você tem um propósito maior de vida, vai sempre valer a pena. Qual que vai ser o seu instrumento de trabalho? O instrumento de trabalho principal de um médico, na minha opinião, é o cérebro. Então eu gostaria de fazer uma analogia que eu criei para ajudar você a entender isso. Na minha opinião, do jeito que eu vejo as coisas, eu acho que nós temos 3 tipos de cérebro. Nós temos um cérebro que eu chamo de carro, nós temos um cérebro que eu chamo de avião e nós temos um cérebro que eu chamo de helicóptero. Vou lhe fazer a diferença entre eles. O carro, quando você está dirigindo um carro, você consegue ver o detalhe da estrada, mas você não consegue ver o que está atrás do morro. Quando você está pilotando um avião, você consegue ver o que está atrás do morro, mas você não consegue ver o detalhe da estrada. Quando você está pilotando um helicóptero, você pode tanto ver o que está atrás do morro, quanto a qualquer momento, olhar o detalhe da estrada.
Primeira coisa que você tem que decidir se o seu cérebro é mais o dia a dia, é mais o pensamento a longo prazo, ou você tem a habilidade de fazer as duas coisas. Só 5% da população no mundo tem um cérebro tipo helicóptero. Ou seu é tipo carro, você gosta da tarefa diária e não gosta de se preocupar com o futuro, ou é o contrário, você vive mais no futuro do que no presente. Então você pode ser um grande estrategista. Você tem que se decidir agora aí com você mesmo, se você é um cérebro tipo carro, você é um cérebro tipo avião, ou você é um cérebro tipo helicóptero, certo? O limite da sensatez. Imagine, claro, eu não vou perguntar nada para ninguém hora nenhuma, mas imagine que eu fizesse a seguinte pergunta para você. Até onde você pode adentrar em um bosque? Você fala, mas que pergunta mais esquisita é essa? O que você quer dizer com isso? Até onde eu posso adentrar em um bosque? Eu continuo perguntando. Até onde? Está em dúvida? Até a metade. A partir daí você está saindo. Você só consegue adentrar em um bosque até a sua metade. A partir daí você está saindo do bosque. Você fala, mas daí, o que é isso? Como é que eu aplico isso na minha vida? Em tudo. Tem gente que faz de menos, tem gente que faz de mais. Tem gente que começou a sair do bosque já. Tem gente que concentra só numa coisa e esquece o resto da vida. Tá? A partir daí estará saindo do bosque. Certo? Cuidado para não se tornar vítima do próprio sucesso. Tá? Esse é um problema muito importante na vida. Você se empolga tanto com a medicina que você não tem tempo para criar seus filhos, você não tem tempo para cuidar do seu marido, da sua esposa, o relacionamento acaba, as crianças não são educadas, são criadas, porque os pais não têm tempo. E o que adiantou você ter um sucesso enorme na sua carreira, mas fracassou o mais precioso que você tinha, que é a sua família? Você saiu do bosque, você adentrou tanto no bosque, que você acabou saindo do bosque. Você entende o que eu estou falando? Então, você saber equilibrar isso aí é muito importante, e não é fácil, é muito difícil. Em 2017, essa instituição aqui, não sei muitos de vocês devem saber essa informação, foi considerado o 4º melhor centro universitário do Brasil. Foi o primeiro do Paraná, o segundo do sul do país e o 4º do Brasil. Então, me traz muita honra ser do corpo docente dessa faculdade. E por isso que, de pronto, eu aceitei o convite para vir aqui conversar com vocês. Porque eu tenho isso aqui. Quanto mais eu puder contribuir, pode contar comigo que eu estarei aqui. Então eu quero que você aperte seu cinto de segurança, que a viagem vai ser um pouquinho acidentada. Então vamos para lá. Vamos começar. 3 amigos entram em um bar para tomar uma cerveja. Acompanhe o meu raciocínio, por favor. 3 amigos entram em um bar para tomar uma cerveja. Vem a conta. Eles gastaram R$30. Eram 3, dividiu por 3, cada um vai ter que pagar R$10. Me acompanha? Cada um vai ter que pagar R$10. Então, um pagou, o caixa, que também é o dono do bar, quando o garçom leva os R$30, 10 de cada um dos 3, o caixa, que é o dono, que é o proprietário do bar, diz assim: esse pessoal vem tomar cerveja aqui quase todo dia. Hoje eu vou dar um desconto para eles. Eu não vou cobrar 30, eu vou cobrar 25. Pegou 5 moedas, entregou para o garçom e disse: vai lá e devolva para eles. Então o garçom, como é que ele vai devolver 5 moedas para 3 clientes? O que ele faz? Ele devolve uma moeda para cada um e fica com 2 para ele de gorjeta. Então agora vamos fazer o cálculo. O garçom, que deve devolver 5 para 3 pessoas, devolve uma moeda de R$1 para cada cliente e fica com 2 restantes. Imagine que você pagou 10. Você recebeu um de volta, quanto que você pagou? 9. O seu colega pagou 10.
recebeu um de volta, pagou 9. O seu outro colega pagou 10, recebeu um de volta, pagou 9. 9 vezes 3 são quanto? 27. Um 2 no bolso do garçom? 29. Sumiu R$1. Na sua frente eu fiz sumir R$1. Olha aí, ó. Confere lá, ó. Você pagou 10, recebeu um de volta, você pagou 9. 9 vezes 3, 27. Um 2 no bolso do garçom, 29. Como é que eu fiz sumir R$1? A conta está aqui, ó. Eu não sei como é que você conhece o nome disso. Isso se chama raciocínio sofismático. Isso é um sofisma, que eu posso lhe enganar matematicamente. E você não sabe onde é que está o erro, que eu não vou ter tempo de explicar aqui na minha palestra. Mas claro que está errado. Mas é só você fazer de novo, olha lá. 10 menos 1, 9, 9 vezes 3, 27, 2, 29. Como que some R$1 na matemática tão simples dessa? Então, eu acabei de lhe convencer que eu posso lhe enganar. Você não sabe a quantidade de enganos que nós vamos ter na medicina. A quantidade de vezes que nós vamos errar o diagnóstico. Você tem que estar preparado para aprender com o erro. O erro, se você souber tratá-lo bem, o erro é altamente pedagógico. Te ensina muito. Mas prepare-se, porque você vai ouvir situações como essa, você vai ficar quase que hipnotizado, sem saber onde parou R$1. Outra coisa que você vai ter que usar muito na sua medicina é a sua habilidade de percepção. Eu estou apresentando esses borrões de tinta para você aqui. E até que eu dê uma referência, você já conhece uma, até que eu te dê uma referência, você não vai distinguir isso aí. Mas se eu falar para você que tem um dálmata aí, e eu mostrar para você o dálmata, pronto, eu resolvi o seu problema agora, porque eu lhe dei uma referência. O que os professores fazem durante o curso médico, o papel do professor é te dar referências. Descobrir o dálmata, fica por sua conta. Você vai aprender referências. Depois que eu lhe dei a referência do dálmata, eu agora vou tirar a referência e você vai continuar identificando o dálmata. Olha lá, porque eu te dei a referência, você agora distingue. Olhou a referência, sabe distinguir. Então, quando você terminar o seu curso médico, eu espero que você leve com você muitas referências de doenças, de diagnósticos, de exames, que aí você vai colocar tudo junto, porque é coisa que é complexa, é o corpo humano. Eu estudo o corpo humano, esse ano eu completo 50 anos de formado. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu não gostei do concurso, não gostei do banco. Eu cheguei para o gerente e falei, eu vim aqui pedir demissão. Ele falou, jovem, você tem ideia do que você está fazendo? Você está pedindo demissão do melhor emprego que existe na América do Sul? Eu falei, tenho sim. O que você vai fazer na sua vida? Eu vou fazer vestibular de medicina na Federal. O gerente olhou para mim e falou assim, você não vai nem passar? Eu olhei para ele e disse, se eu não passar entre os 3 primeiros colocados, eu não aceito o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias para o vestibular. Eu virei um especialista em vestibular. Eu passei em 2º lugar. Não é porque eu não sabia passar em primeiro, não. Porque num problema de física, na hora de passar para o gabarito, eu passei errado. Eu tive 6 meses de pesadelo. Toda noite eu sonhava passando aquele problema de física para o gabarito. Mas cumpri o que eu fiz, passei entre os 3 primeiros. Fiz 6 anos de medicina em primeiro lugar. Fui para o Rio de Janeiro, que em São Paulo não tinha, o mestrado começou no Rio de Janeiro. Fui fazer o mestrado de cardiologia, tinha 100 candidatos, 5 vagas, eu consegui tirar o primeiro lugar, porque aí eu já era viciado em estudar. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Vou completar 77 anos de idade, eu ainda estudo 8, 10 horas por dia. Eu tenho 839 livros em inglês, um estudo em português, de medicina, lidos.
839 livros de medicina lidos. Eu tenho eles todos hoje digital no meu Kindle. 839 livros de medicina em inglês lidos de capa a capa. Você vê a quantidade de horas que eu tenho sentado estudando. E eu digo para você que eu ainda não consegui dominar o corpo humano. Isso é uma tarefa, é igual aprender a jogar xadrez. Você nunca vai dominar um jogo de xadrez. Você pode estudar xadrez 24 horas por dia. Sempre vai aparecer alguém que vai ganhar de você. A medicina é a mesma coisa, o corpo humano é a mesma coisa. Claro que você quer saber tudo, mas vai devagar. Porque eu tenho 50 anos que eu estou estudando ininterruptamente e ainda não me considero um especialista. Então, até agora, eu fiz um real sumir. Você vai ficar sem dormir direito essa noite para saber como é que aquela conta chegou daquele jeito, sumiu R$1. E eu fiz um dálmata aparecer. Eu dei para você uma referência. Eu estou conversando com você metaforicamente, porque aqui tem gente do primeiro ano, tem gente do sexto ano, tem professores. Então eu tenho que fazer uma conversa que leve vocês todos a prestar atenção. Tem que satisfazer muita gente aqui de níveis diferentes. É uma tarefa difícil, não é fácil. Você que assistiu o filme Matrix, se não assistiu, vá assistir. Se já assistiu há muito tempo, recomendo que você assista de novo, porque lá vai chegar aquele momento onde vai escolher, ele vai ser oferecido lá para o protagonista, para ele escolher uma pílula, ou vermelha ou azul. A azul, a vida vai continuar do jeito que está, não vai ter nada, alteração nenhuma. Se você engolir a vermelha, vai ter uma explosão no seu cérebro e você vai mudar a sua rota. Você vê que a maioria escolhe azul, continuar o status quo. Aquilo ali, um só escolheu uma estrada menos viajada e tomou a pílula. No momento que você escolheu um caminho que a maioria não seguiu, que você está contra o fluxo, você será expulso de vários paraísos. Tem um ditado que diz assim: todo aquele que come, todo aquele que ingere o fruto da árvore do conhecimento será expulso de paraísos, de algum paraíso. Então, se você começa a pensar de uma forma diferente do que a maioria, você é excluído. Acho que foi o Edson, o vice-prefeito, falou aqui: Tolair é polêmico. Isso para mim é título. Quando eles falam que eu sou polêmico, eu estou cumprindo o meu trabalho. Porque é fácil falar o que os outros falam. É fácil concordar com o que os outros concordam. Agora precisa saber se você sozinho se pode se destacar. E quando você acredita numa coisa, e você vai batalhar a vida inteira por aquilo como eu faço, isso é difícil. Isso não é para qualquer um, não. Você na medicina, a maior parte do tempo, você vai estar trabalhando com a biologia. Mas escuta aqui, a biologia não é feita no vácuo. A biologia, para existir, ela precisa da bioquímica. Tem médico que vai ficar só na biologia, vai entender nada de bioquímica. Tem médico que vai entrar no buraco do coelho, que a gente chama, rabbit hole, e vai para a região da bioquímica. Esse médico, claro, vai ter um domínio muito maior da medicina. E tem uma outra, porque a bioquímica, ela não é formada no vácuo. A bioquímica advém da biofísica. Então, se eu realmente quero entender o que está acontecendo, eu tenho que ir para o campo biofísico. Só que a maioria dos médicos não gosta da biofísica, já foi para a medicina porque não gosta de matemática. Entendeu? Mas eu vou fazer uma previsão para você aqui. À medida que a medicina avança, você vai ter a oportunidade de ver isso aí. Eu já não vou estar, já vou ter ido para o meu, vou ter mudado o meu endereço cósmico. Você vai lembrar, lá em Ribeiro uma vez fez fazer uma palestra, e ele falou que o futuro da medicina vai estar, ia estar na biofísica, e vai estar, e já é em alguns lugares. O futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. Tem lugar que, por exemplo, na Alemanha, que eu frequento, onde a biofísica está sendo usada amplamente na medicina,
coisa que no Brasil, nos próximos 20 anos, ninguém vai falar sobre isso. Tá? Então, eu quero que você saiba que por baixo da biologia tem a bioquímica e por baixo da bioquímica tem a biofísica. Por que eu trouxe aqui o Elon Reeve Musk? É porque ele é o homem mais rico do mundo? Ué, mas não era ele. Estou aprendendo agora. Pois é, acabou de sair no Forbes. O homem mais rico do mundo é o Musk. O Musk, ele tem um patrimônio líquido de 218 bilhões. Você tem uma ideia? Quem atingiu o apogeu antes dele foi o Bill Gates. Ele tinha um patrimônio líquido de 100 bilhões. Esse aqui tem um patrimônio líquido de 218. E essa foto é da semana retrasada, quando eu preparei essa aula para você. É uma foto recente dele. Quer dizer, ele é um garoto. Ele tem 50 anos de idade. Mas não é porque ele é o homem mais rico do mundo que eu trouxe ele aqui, não. Eu vou te mostrar por que eu trouxe ele aqui. Porque, além dele ser o homem mais rico do mundo, nunca ninguém bateu esse recorde de ter essa fortuna particular, eu vou lhe falar como é que ele passa a vida dele, como é que ele gasta. Ele é o dono da Tesla Motors. Se você vai comprar um carro para o futuro, eu te aconselho a comprar um carro elétrico, porque o carro a gasolina vai acabar. Você vai lembrar de mim no dia que acabar. Então, se você quer investir e não quer perder dinheiro, compre o seu carro próximo, se você for comprar. Veja como você pode comprar ele híbrido, que anda a diesel ou a gasolina e elétrico, ou só elétrico. E já dá condições no Brasil de comprar só elétrico, não tem problema nenhum. E você vai carregar ele na sua garagem, sem problema. Mas não é só por isso, não, que ele é o dono da Tesla. Ele é o dono da Solar City. Ele produz, é o maior produtor de placas de energia solar. Eu tenho energia solar na minha casa. Eu não gasto eletricidade da rua. Eu gero a minha própria energia através de placas solares, assim que a humanidade caminha. Vai chegar um dia que eu espero que você faça a mesma coisa. Diminui a poluição, diminui tudo. Não tem crise elétrica, não tem nada, produz. No Brasil, o sol está aí, 365 dias por ano. Ele é o dono do SpaceX. Se no futuro você for fazer uma viagem espacial como turista, você vai viajar numa das aeronaves dele. Ele hoje produz aeronaves para a NASA. E você, como médico, aqui que eu chego, você vai usar essa empresa chamada Neuralink, onde você tem implantes de computadores conectando com cérebros, pessoas que não conseguiam andar, que voltam a andar, graças a essa empresa chamada Neuralink. Olha a física entrando aí na medicina. Ó. Então eu fiz questão de escolhê-lo, porque ele traz muita coisa importante, não é só ganhar dinheiro, ele está mudando a humanidade com aquilo que ele investe o seu capital. Tá? Se você quiser aprofundar, eu recomendo que você leia um livro desse. Ele é autor desse livro e ele conta vários segredos aí, como é que ele, aos 50 anos de idade, consegue uma fortuna absurda dessa, tá? Você sabia que um passarinho só pode contar até 4? Se tiver 5 ovos no ninho, você for lá e tirar um, a passarinha que está lá não vai dar falta. Porque ela só pode contar até 4. Então, se você vai administrar uma coisa que exija 5 e o cérebro do pássaro só conta até 4, não tem jeito. Então, eu vou te fazer uma pergunta retórica aqui para você. Até quanto você pode contar? Qual é a sua capacidade de percepção? Porque o que vai fazer você ganhar dinheiro, você me desculpe, não é trabalhar, não. Quem trabalha é operário de fábrica. Operário de fábrica trabalha a vida inteira, leva marmita, acorda às 4h30, 5 da manhã, entendeu? Aposenta com salário mínimo. Você falar que trabalho sozinho dá dinheiro, eu te provo que não. Se você falar para mim que trabalho inteligente dá dinheiro, eu falo que esse é o caminho.
Eu espero que um dia você seja milionário, porque não tem nada errado com isso. Principalmente se você usar o dinheiro para ajudar os outros. Se você ficar só para você me desculpe, você é um acumulador, que podia estar acumulando papel, podia estar acumulando lixo, só que no caso você estará acumulando dinheiro, grandes coisas. Acumular dinheiro por acumular dinheiro é uma doença, é você ser acumulador. Não muda nada aquele que acumula garrafa, aquele que acumula dinheiro. Ele nem gasta, ele acumula, só isso. Agora, quando você usa o dinheiro inteligentemente, que eu espero que você aprenda a fazer, e não é fazendo consulta médica sozinho, isso não é, se fosse o tempo que um médico poderia ficar rico no consultório, isso não existe mais. Você pode fazer o seguinte, você pode usar o conhecimento médico para ganhar dinheiro. Você abre uma clínica de imagem, e você compra as máquinas todas, e você vai faturar baseado naquele conhecimento médico que você tem das imagens, e o dinheiro que você investiu. Porque se você for esperar contar o gota a gota da consulta, passou-se o tempo. Você está no lugar errado. Não é assim que você vai conseguir ter sucesso financeiro na medicina, não. Ela não oferece isso mais. Você me desculpe. Você só pode gerenciar aquilo que você pode mensurar. Por que a maioria dos médicos que tem clínica está devendo? Por que está quebrado? Por que está com prejuízo? Porque eles não aprenderam a gerenciar coisas. Eles trabalharam para indigente 9 anos e de repente quer montar uma clínica. Sem know-how, sem conhecimento. É a mesma coisa que você querer que eu faça uma cirurgia cardíaca sem ter treinamento. Claro que vai ser um desastre. Como é o desastre da maioria dos médicos que se propõe a ser empresários. A grande maioria quebra a cara. Porque você não recebeu treinamento para isso. É querer ser médico sem ter estudado medicina, é mais ou menos assim. O bolo do sucesso. Como assar um bolo irresistível. Você sabe que o bolo, ele tem vários ingredientes necessários, porém não o suficiente. Você não faz um bolo sem leite. Leite sozinho faz bolo? Não. Mas é necessário, mas não é suficiente. Você coloca ovos, ovos sozinho faz bolo? Não, mas é importante os ovos? É importante. Você coloca açúcar, açúcar sozinho faz bolo? Não. Então um bolo exige vários ingredientes. Não só isso, os ingredientes necessários, na medida e no momento certos. Se eu puser açúcar demais, se eu puser leite demais, se eu cozinhar demais, se eu cozinhar de menos, não sai o bolo irresistível. Então eu tenho que saber o que precisa e na medida certa. Eu estou me referindo ao bolo do sucesso, que é a sua vida. Tem vários ingredientes, que muitos deles os pais passaram para você. Acho que uma das funções dos pais, que você vai ser pai e mãe um dia, uma das funções, a principal, é dar referência para os filhos. É dar referência para os filhos. É ensinar a pensar, é ensinar a pensar criticamente, que nós não estamos fazendo nas nossas faculdades de medicina, você me desculpe. Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Eu era professor de matemática aos 12 anos, dei aula particular para gente muitas vezes mais velha que eu. Ganhei o meu primeiro dinheiro dando aula de matemática. Eu dou aula, eu tenho 76 anos, eu dou aulas desde os 12 anos. Entendeu? Ensinando. Tá? Um dia você vai se formar, você vai fazer um juramento de Hipócrates. No dia da sua formatura, vai ter um juramento lá para você fazer. Aí você começa a trabalhar. Eu quero que você saiba que tem estudos mostrando que 96% dos pacientes insatisfeitos com o seu serviço, eles não reclamam, eles mudam de médico. Mas na minha clínica eu não tenho nenhuma reclamação. Isso não quer dizer nada, porque aqueles que estão insatisfeitos, principalmente brasileiros, eles não têm esse costume de reclamar os direitos, eles vão embora.
E vou lhe dar uma outra dica importante: o dia que você chegar a abrir o seu consultório, custa 5 vezes mais obter um paciente novo do que manter um antigo. Ah, eu quero aumentar a minha clientela. Como que você quer aumentar a sua clientela? Você não dá conta dos clientes que você tem. Quantas vezes você liga para eles depois que eles fizeram a consulta com você? Qual é o pós-venda que você faz? Ah, é só quando eles voltam aqui? Não tem ninguém que liga para eles para saber como é que eles estão? Vocês estão precisando de alguma coisa? Olha quanta coisa inexplorada você tem aí para ganhar dinheiro. E ajudando as pessoas, não é roubando de ninguém, é ajudando. A pessoa quer muito cliente, mas não dá conta dos que tem.